Boa noite a todos. Vamos falar hoje sobre hipertensão arterial sistêmica, uma das doenças mais comuns aí na realidade, no dia a dia, aí, que atinge quase 30% da população brasileira e problema de saúde público aí, e uma coisa que vai ser do dia a dia, do clínico, do cardiologista, do nefrologista, várias especialidades agindo em torno dessa doença. Hein? Vamos falar aqui no modelo, vou tentar fazer algumas perguntas que são muito comuns no consultório, tanto do cardiologista, do clínico, como eu falei, e ajuda a esclarecer também alguns mitos, algumas verdades. Tem várias lendas sobre a hipertensão, que você escuta o vizinho, o parente, a prima, aquela tia contando sobre hipertensão. Nem muitas são verdades, algumas têm algum fundo de verdade. Vamos tentar esclarecer aí hoje rapidamente. Tá bom? Como eu falei, hipertensão é um caso de saúde pública, tanto que é tema de várias campanhas aí que a gente tem, que lembro aí foi artistas da televisão, jogadores de futebol, personagens de esportes fazendo campanhas sobre essa importância da doença. Bom, esse aí é o exemplo da pessoa que a gente não deve seguir, tá? A gente vê aqui vários fatores de risco da pessoa. Então, primeiramente, acima do peso, paciente obeso, uso de bebida alcoólica, sedentário, alimentação aí rica em sódio, aí, que a gente pode ver. Tanto que esse paciente tem até uma expressão na língua inglesa dele, que é o couch potato, que é como se fosse a batata de sofá, que é para expressar exatamente esse paciente, que ele exemplifica que não devemos seguir aí dos fatores de risco para hipertensão arterial. Tá bom? Vamos lá, entrando nas perguntas aí que eu tinha programado. Como saber se uma pessoa é hipertensa? Bom, isso aí é uma coisa bem comum, né? Basicamente, existe vários métodos para saber se uma pessoa é hipertensa, mas basicamente é com a consulta do médico e a aferição da pressão arterial. A gente considera da maneira mais básica possível aí, a aferição da pressão arterial acima de 140/90, famoso acima de 14,9, medida de consultório, certo? A medir a pressão arterial, verificar que ela está alta, mas não constantemente, significa que a pessoa tem pressão alta? Nem sempre. Muito comum a gente ter alguns escapes pressóricos relacionados a alguns momentos. Então, são as famosas pseudocrises hipertensivas. A pessoa tem a pressão alta porque está com dor, está ansiosa, está nervosa, e não o contrário. Então, a pessoa não é a pressão alta que dá dor de cabeça, mas sim o contrário. A pessoa tem uma enxaqueca comum, uma cefaleia tensional, e a partir disso acaba tendo escapes de pressão com pressão mais elevada. Tá bom? Quais são os sintomas da pessoa hipertensa? Basicamente, a maior parte dos pacientes não tem sintoma nenhum quando estão hipertensos. Mais de 90% dos pacientes não são hipertensos. Por isso é importante estar passando em consulta de rotina com o clínico, com o cardiologista. Idealmente, o adulto acima de 18 anos, pelo menos uma vez ao ano, deve ser aferido a pressão arterial. Quem tem fator de riscos, mais próximo ainda. Tá? Quando diagnosticada a hipertensão arterial, quais são os cuidados que deve ter? Primeiramente, ter esse diagnóstico realmente verdadeiro, fora de um período de pseudocrise, o acompanhamento médico, segmento baseado basicamente na medicação, quando prescrita, o segmento não farmacológico, que é atividade física, uma dieta adequada e acompanhamento médico. Tá? Como é o tratamento? Tem cura? O tratamento é uma doença crônica, a maior parte das vezes não tem uma cura, mas tem um controle, e por isso a importância de estar sempre seguindo e fazendo a medicação adequada. Quem está propenso a ter hipertensão, mais o homem ou a mulher? Tanto faz, na verdade. É muito próximo a relação tanto entre homem e mulher, mas a gente sabe que um pouquinho a mais é o homem, mas basicamente, estatisticamente, não tem muita diferença entre homem e mulher para ser hipertenso. Existe idade para começar a ter pressão alta? Não, não existe idade, principalmente se a pessoa tem histórico na família, a tendência quanto mais jovem tem, e com as mudanças de hábitos de vida, a gente está percebendo que cada vez mais as pessoas mais jovens estão ficando mais hipertensas, tanto que é comum até pediatra diagnóstico de hipertensão, ok? É uma doença que tem uma causa genética, a gente se adquire. A maior parte das vezes a gente fala que ela é multifatorial, então tem o componente ambiental da pessoa, alimentação, hábitos de vida, e a parte genética da hipertensão. Como que a gente previne isso daí, hipertensão arterial? Atividade física, dieta, uma vida saudável, bebida alcoólica de maneira moderada e a alimentação é rica em salada, fruta, e menos carne vermelha, mais carne branca, e evitar principalmente o sódio, que é o grande vilão, ok?
rapidamente, o que é a pré-hipertensão? Tem risco? Pré-hipertensão são o que a gente conhece, são os pacientes que ainda não são propriamente hipertensos, mas estão no limiar de uma faixa muito próximo, limítrofe da hipertensão. Existe um risco aumentado neles, mas não necessariamente a gente precisa realizar um tratamento farmacológico nele, mas sim uma correção dos hábitos de vida. O que é a síndrome do avental branco? É aquela famosa lá, pseudocrise hipertensiva. O paciente que vem no consultório, fica nervoso, ansioso com a consulta do médico, acaba medindo uma pressão alterada, vindo alta, mas não propriamente significa que ele é hipertenso e que ele tem um risco aumentado que mereça um tratamento. Você deve medir a pressão em casa. Como que você deve medir essa pressão? Primeiro, a medida da pressão em casa, ela ajuda a acompanhar o segmento orientado de uma maneira pelo médico, pelo cardiologista, pelo clínico. Pode ser feito tanto pelo aparelho manual, pode ser feito pelo aparelho digitais e deve ser feito mediante orientação. É muito comum, às vezes, o paciente ter pico hipertensivo em casa relacionado a estresse, ansiedade, isso motiva ele sem sintoma nenhum associado que possa ser relacionado à pressão alta e acaba indo pronto-socorro por conta disso. Então, deve-se medir a pressão em casa, mas com orientação médica. E a maneira da gente investigar esses pacientes que estão tendo pico hipertensivos em casa ou que têm a síndrome do avental branco, a gente fazendo esse exame que chama MAPA, que pessoas conhecem também como Holter da pressão, que é a medida da pressão durante 24 horas em casa. A pessoa vai com o aparelho, com o manguito, fazendo a medida da pressão a cada 3, 5 minutos, e isso vai dar quase 100 medidas durante o dia. A gente tem uma avaliação dessa média para definir se realmente ela é hipertensa, se tem hipertensão do jaleco branco, se tem picos hipertensivos relacionados aos sintomas ou não. E, por último, por que mudo tanto a minha medicação, uma queixa tão frequente aí no consultório? O corpo acostuma com o remédio? Geralmente muda porque o paciente, com o passar do tempo, o corpo não acostuma com o remédio costuma sendo efetivo, mas se vai se agregando outros fatores de risco. As pessoas se tornam sedentárias, se tornam hipertenso, modifica a dieta. Então, com o tempo, às vezes é necessário modificar, sim, algumas vezes os medicamentos. Ok? Aí, só para a gente ter uma ideia dos motivos da hipertensão. Seriam a hereditariedade, o componente do estresse emocional, que eu estou falando tanto da hipertensão em si, como das pseudocrises, da hipertensão do jaleco branco, a má alimentação, excesso de sal e obesidade. Como que a gente vai corrigir tudo isso daqui? Através do acompanhamento médico, controle do peso, medicamento quando prescrito, alimentação equilibrada, redução do sódio, que é o grande vilão, e atividade física. Então, lembramos lá daquele paciente lá do inicial do segundo slide, daquele do coach potato, temos que mudar ele para esse paciente aqui, para essa paciente aqui. Atividade física, alimentação adequada e fazendo acompanhamento médico com o cardiologista, com o cliente de maneira adequada. Obrigado.